enfrentando uma criminalização geral, né, dos povos indígenas, porque a sociedade ela enfrenta a violência de uma forma às vezes radical, às vezes de uma forma omissa, né? Você vê a polícia matando um jovem na periferia, negro dentro da penitenciária preso, né? A USP cheia de gente branca e não tem negro nem índio. Então, esses espaços vão se constituindo como formas de violação de direitos humanos, né? E nós aqui, povos indígenas, aqui no Jarabá também principalmente, por se tratar de uma aldeia que tem uma proximidade com uma cidade tão grande, a gente tem uma situação de invisibilidade muito grande, né? De nos ver classificando como um problema do governo federal ou um problema da FUNAI. A FUNAI praticamente não existe mais, né? Porque a FUNAI foi sucateada ao longo dos anos de todas as formas, né? Então, como é que fica essa situação? Hoje, tem a necessidade de se discutir direitos indígenas, direitos humanos dos povos indígenas, sim, porque as maiores violações que ainda existem no Brasil é com relação aos povos indígenas, que é uma população comparada ao brasileiro pequena, né, que é 1 milhão de indígenas aproximadamente que vivem nas aldeias indígenas, mas que, se você pegar as estatísticas de violações de direitos humanos, é muito diferente. Aonde mais morre criança em São Paulo? Na aldeia. A maior mortalidade infantil é aqui na nossa aldeia. Qual é a maior, aonde é o maior índice de suicídio na América? É no Mato Grosso do Sul, dos Kaiowá-Guarani. São várias questões, né? Então, não foi discutido direitos humanos na perspectiva do direito à cultura, à tradição, à forma tradicional de vida. Mas é discutido direitos humanos como se o índio precisasse de uma estrutura igual à do branco para poder viver. Não é discutido que a violação do direito humano nosso, se hoje a gente tem 80% de casos de doença relacionado ao saneamento básico, não é porque a gente precisa de fossa, de rede de esgoto, de banheiro, de tudo certinho. É porque a gente não tem o direito de viver no nosso território com o nosso conhecimento. Então essa maior violação de direitos humanos é o que a Comissão da Verdade poderia ter abordado com mais ênfase, dando essa contribuição para o movimento indígena das atrocidades do Estado brasileiro, e não se apropriou de todos esses relatórios para que contribuísse, porque hoje nós estamos sozinhos. Não se fala mais disso. Desculpa, existem relatórios do período da ditadura? Tem muitos. Vocês têm documentos? Vocês têm... Esses documentos hoje, grande parte deles são de livre acesso, assim, as pessoas têm acesso. Mas tem a o relatório comissão, Figueiredo, por exemplo, porque o que a gente fez? A gente procurou a comissão para criar a Comissão da Verdade Indígena, porque não estavam sendo feito da forma que o movimento indígena gostaria que fosse, que era fazer um contraponto entre as atrocidades que hoje a gente sofre e que a gente sofreu, porque se você pegar aonde hoje tem mais conflito de terra indígena, foi aonde nesse período mais houve massacre e invasão do território. Então como justificar o massacre que os Guarani Kaiowá estão sofrendo? Com esse tipo de documento. Mas isso não foi feito. Então algumas pessoas se debruçaram sobre esses documentos, mas não tiveram apoio. Mas eu acho que se não foi feito, precisa ser feito. Precisa ser feito. Então a ideia dos direitos humanos, para mim, é importante porque a gente não quer tratar dos direitos humanos como dizem que nós, para ser humano, tem que ter a escola do branco, tem que ter a casa do branco, tem que ter a comida do branco. Não, a gente sofre, tem um problema crônico na nossa aldeia, com relação à questão da subnutrição. 60% das nossas crianças são subnutridas. A gente tem essa mortalidade infantil. E os direitos humanos não estão ligados à necessidade de ter políticas públicas igual a do branco.
mas de políticas indigenistas que respeitem a Constituição e o direito indígena de ser indígena. Parâmetros indígenas. Então tem que se discutir os direitos humanos, a gente está sozinho. O governo do Estado age na contramão disso, porque ele age de uma forma genocida, porque ele não mata com tiro, mas ele mata deixando a gente na situação que a gente está. Então é assim que tem. Se a gente pegar a quantidade de mortes que já teve esse ano, isso se caracteriza um genocídio sim das Guarani aqui em São Paulo. E a ação direta do governo do Estado que entrou com uma ação e anulou a demarcação na Justiça Federal. Então é tudo articulado. E a violação de direitos humanos maior está nisso. E não respeitar a Constituição que prevê que o indígena tem o direito de reprodução da sua cultura, da sua vida, né? Então, como avançar nisso? É isso que a gente precisa fazer, discutir de uma forma séria, de uma forma bem articulada. Porque não adianta, quando há envolvimento do governo, a gente fica cumprindo a agenda de governo e eles fazem o que querem com a gente. Então a gente tem que ter nossa própria agenda, nossa própria pauta. Eu acho que a gente tem muita demanda, a gente está assim, sendo atacado de muitos lados, né? Estamos aqui dentro, às vezes até acuado. Então como é que vai fazer? Eu participei de algumas reuniões com a Justiça Paz, João não, era o Chico. Chico Bezerra. A gente esteve junto muitas vezes, ele veio aqui muitas vezes. Ele veio figurar. Mas é isso, na época a gente estava num processo de demarcação que ainda não tinha o reconhecimento da demarcação. E hoje já está num outro estágio, né? Hoje está muito complicado para todo mundo, né? Mas para a gente, especificamente no Jaraguá, a gente está muito perto de perder toda a história de luta do Jaraguá para esse governo golpista. E já está na última instância, já está no Supremo Tribunal? Não foi para o Supremo. Se for para o Supremo, o Gilmar Mendes está com um processo de anular a demarcação de terra indígena. Então, se for para a mão do Gilmar, quando era o Lewandowski era mais razoável, mas agora ele saiu e entrou aquela presidente. Eu não sei como é que ela é, mas preocupa bastante. Porque se anular a portaria declaratória, a gente vai ficar, aqui a polícia vem, tira a gente volta. E vai ficar assim o resto da vida. Mas a gente não vai desistir. Que é o caso que eu estava contando da cacique Damiana, lá no Mato Grosso do Sul. Né? Ela sofreu 15 reintegração de povos. A última foi, acho que no começo do ano. Aí teve uma ação, ela voltou, conseguiu voltar de novo. Aí agora ela está um pouco mais de apoio, assim, mas já foi 15 reintegrações. Como é que funciona a Comissão Guarani? A Comissão Guarani, ela faz esse trabalho de fortalecer a luta pelo reconhecimento da terra, né? Garantia dos direitos dos Guarani no território brasileiro. Mas tem uma questão de recurso, de orçamento, porque são muitos processos de demarcação. Né? No sul e no sudeste do Brasil é onde menos tem terra demarcada. Então é onde tem mais conflito, onde tem mais luta para que se iniciem os relatórios de identificação desses territórios, e os Guarani estão praticamente abandonados. Então, se não for o terceiro setor, as ONGs, se não for a sociedade, se não for a nossa própria organização, a gente não avança. Não, porque depender do governo, do judiciário, do governo AGU, por exemplo, a Advocacia Geral da União, não adianta. Porque se no governo da esquerda eles já agiam contra a gente, imagina agora com esse governo, com a conjuntura que está hoje. Depender do Ministério Público também não adianta. O Ministério Público faz vista grossa também em relação a tudo isso. Então tem pilhas e pilhas de processos indígenas no Ministério Público, mas eles não avançam. Porque a gente não tem mais para onde correr. A FUNAI praticamente acabou, e agora com essa PEC do corte de recurso vai acabar de vez. Para onde vai passar a demarcação, para onde vai passar o nosso direito, a gente não sabe, porque a tentativa é que passe para o Congresso, com a PEC 215. Mas se passar, majoritariamente o Congresso Nacional é proposto
pelos ruralistas, né? Anti-indígena e anti-ser humano, anti tudo. Então, os ruralistas, junto com os evangélicos e os militares, já assumiram, na verdade, né? Porque hoje o golpe que foi constituído é muito semelhante ao golpe militar, né? Porque é constituído um estado de exceção. E a gente já sente isso na pele há muito tempo. Eu estava comentando com ela, são vários golpes, né, que a gente já sofreu. Daí é importante mudar o perfil desse congresso na próxima eleição. Só que a gente sabe que é difícil, porque você tem uma base política de esquerda no Brasil que é muito... Eu não sei nem que palavra usar para a esquerda brasileira, que é vergonhoso. As pessoas se dizerem de movimento e terem correntes diversas e partidos, e cada corrente tem uma disputa ideológica, que uma é melhor que a outra, né? Uma é mais merecedora ou mais urgente que a outra. Né? Cada um no seu quadradinho. Então é isso que, para mim, eu não entendo direitos humanos. Porque sempre tem prioridades, né? Mas nunca tem um olhar pra gente, assim, povos indígenas. Né? Porque a gente fez denúncia na ONU, a ONU veio fazer vistoria no Brasil, tem o relatório da ONU, que é horrível, assim, pro Brasil, né? Mas o Brasil, o Estado brasileiro... Esse relatório de que ano é? Do ano passado, no final do ano passado. Isso é público? Sim, é público. Lá comprova as atrocidades que estão acontecendo muito... E aí a ONU pediu para que o Estado brasileiro se retratasse e tudo mais, mas o Congresso já quer votar alguma pauta lá para anular esse relatório da ONU, para não reconhecer. Eles conseguem, né, fazer o que eles querem. Então, não abala o Brasil, as relações internacionais do Brasil, as atrocidades que ele comete com os povos indígenas. Não abala. É verdade. Agora tá porque é uma relação exclusivamente econômica, né? Não tem relação com relação à garantia de direitos humanos, né? Porque no Brasil é uma desigualdade muito grande, né? Com o PIB gigantesco que o Brasil tem e com a quantidade de terra que tem, por exemplo, a situação dos Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul, lá é esse conflito maior, onde morrem as lideranças, lá no estado do Mato Grosso do Sul tem 9 milhões de hectares que são apropriados para fazer essa desapropriação de terra indígena e colocar nesses lugares, mas eles preferem não resolver a situação e deixar o assassinato das lideranças. Só esse ano já aconteceram vários. A estatística é que todo dia morre um Kaiowá. É muito triste, assim, porque os parentes ligam pra gente, conta o que está acontecendo, conta que está sendo perseguido, fala que está com os dias contados. E a gente sente na pele isso, né? Que é uma ameaça de morte, que é você viver sobre essa ameaça. Então, os direitos humanos e relacionado à esquerda brasileira é isso, que acreditar nesse modelo hoje constituído, a estrutura política do Brasil, de representatividade e a forma que isso é feito, é difícil. Então acho que uma discussão importante é, de fato, a reforma política, né? Se tiver alguma possibilidade de entrar um governo de esquerda na próxima eleição, aí que o povo deveria não fazer festa, mas conversar sério, né? Que precisa ser mudado. A gente discutiu essa parte da reforma política para que houvesse uma porcentagem, uma cota no Congresso para indígenas, que a representatividade fosse escolhida pelos indígenas, não por eleições como é feito, né? Mas que é muito difícil. Te agradeço muito por você ter recebido a gente aqui. Nossa, foi muito bom. Foi bom com vocês aqui conversar. Acho que é uma esperança a mais pra gente.